Existe uma atleta americana chamada Amélia Boone, Boone. Se você tiver curiosidade, depois dá um Google para ler um pouco sobre ela. Ela é especialista em maratonas, corridas de altíssimo desempenho, de altíssima resistência. Ela corre em provas de 150 quilômetros, que duram 24 horas, que tem 300 obstáculos. E a Amélia Boone, ela se tornou uma multicampeã nessa modalidade. Ao longo de vários anos, seja individualmente ou em equipe. Certa feita perguntaram para ela qual era o segredo do sucesso dela ser tão vitoriosa nessa modalidade. E ela disse, olha, eu não sou a mais forte, não sou a competidora mais forte, não sou a mais rápida, mas eu sei sofrer muito bem. E é com essa instigante frase da Amélia Boone que a gente começa o nosso vídeo de hoje, em que a gente se propõe a falar sobre a forma de encarar o sofrimento que Espiritismo e Estoicismo, o Estoicismo nos propõem. O que eles têm, o que essas doutrinas, o que essas filosofias têm a nos ensinar. E quando a gente fala de sofrimento, a gente deve falar de sofrimento de uma maneira bem ampla. Pode ser um sofrimento físico, no caso da Amélia Boone, né, um sofrimento de certa forma até voluntário, mas muitas vezes a gente encara sofrimentos físicos involuntários ao ter que passar por doenças, ao ter que passar por restrições decorrentes de doenças ou de acidentes. Sofrimentos psíquicos, sofrimentos espirituais, decorrentes de traições, decorrentes de injustiças e de tantas situações que a gente passa na nossa vida. Como encarar, portanto, o sofrimento? E aí a gente está num palco, adentra mais uma vez num palco em que Espiritismo e Estoicismo de mão dadas vão ter muito, mas muito mesmo, o que nos ensinar, o que nos propor. E aí a gente vai percorrer, para tentar aprender um pouco mais sobre isso, não apenas as lições espíritas, mas também, e as dos clássicos, mas de outras pessoas que passaram por situações e que viveram na própria pele, sentiram na própria pele situações de sofrimento extremo e que fizeram disso pontos de inflexão e de mudança nas suas vidas. A gente... As histórias dos santos, a história dos santos é repleta de casos dessa natureza, né? De pessoas que souberam encarar o sofrimento e a dor com muita altivez, com muito equilíbrio, com muita serenidade. Mas a gente às vezes conhece também histórias anônimas, de pessoas que também, como a gente diz popularmente, sofreram estoicamente, né? Ou no linguajar espírita, sofreram resignadamente. Porque não tinham mais muito o que fazer em relação àquilo, a não ser aceitar aquele sofrimento como algo que fazia parte das suas vidas. E para a gente começar essas lições, eu trago aqui uma frase do Nelson Mandela, quando ele foi entrevistado pelo Tony Robbins, um consultor e escritor americano muito conhecido. O Nelson Mandela, para quem não sabe ou não lembra, né, foi o grande líder sul-africano que levou que foi preso, né, na sua juventude, em que quando ele lutava era um dos grandes combatentes do regime do apartheid sul-africano que segregava brancos de negros, né, um regime racista. E ele ficou preso, salvo engano, por 30 anos, ou quase 30 anos, mais de 20 com certeza. E até que foi libertado no início dos anos 90, e depois de libertado ele foi o grande unificador da sua nação, da nação sul-africana, o grande unificador, aquele que deu início a esse processo de unificação de brancos e negros, sem ódio, sem ressentimento, deixando sequelas e mágoas de lado, em prol da união de todos, né? E foi eleito presidente sul-africano e se tornou um dos grandes líderes e uma das grandes referências mundiais da nossa era recente, né? da nossa era aqui, dos nossos tempos recentes. E Tony Robbins perguntou para ele o seguinte: como é que o Senhor sobreviveu
a todos aqueles anos na prisão? Resposta: eu não sobrevivi. Eu me preparei. E com mais essa colocação bem instigante de Nelson Mandela, a gente começa a ver o quanto do homem que aprendeu a amadurecer espiritualmente, né? Moralmente, em tantas dimensões, em tantos aspectos, dentro do sofrimento, né? Fez da prisão não algo que o destruiu, mas que catapultou, que alavancou a sua força moral, a sua energia, o seu foco para o que ele realmente queria, que era a libertação do seu país, do regime do apartheid e de todos os problemas que o país vivia por conta do racismo, né? E a gente vê num exemplo como esse uma belíssima lição estoica. Assim como a gente vê também na história que James Stockdale narra de quando foi preso no Vietnã. Eu vou pedir para mais uma vez citá-lo e falar sobre a história dele, mas é porque as lições que ele traz são muito bacanas, né? Ele narra o seguinte, lembrando que James Stockdale foi aquele piloto americano que foi abatido, né, em 1965 no Vietnã e ficou 8 anos como prisioneiro de guerra, sofrendo tortura e diversos outros tipos de sofrimento incríveis. Ele diz: em 9 de setembro de 1965, voei a 500 nós direto para uma armadilha de fogo antiaéreo, em um pequeno avião A4. As paredes da cabine não distavam sequer 90 centímetros uma da outra, que eu não conseguia controlar mais depois que irrompeu em chamas e seus sistemas se apagaram. Após a ejeção, ou seja, quando o piloto salta de paraquedas do avião que está caindo, né, eu tinha cerca de 30 segundos para fazer minha última declaração em liberdade, antes de cair na rua principal de uma pequena aldeia à frente. Que então me resgatem, e murmurei para mim mesmo: 5 anos aqui, pelo menos. Estou deixando o mundo da tecnologia e entrando no mundo de Epicteto. Do manual de Epicteto, quando fui ejetado da aeronave, eu tinha na ponta da língua a compreensão de que um estoico sempre mantém arquivos separados em sua mente para A. As coisas que dependem dele e B. As que não dependem dele. O que os estoicos dizem é: trabalhe com o que está sob seu controle e terá muito o que fazer. O que não depende de você, o que está fora de seu controle, o que não está sujeito a você em última análise. Para começar, vamos tomar o seu posto na vida. Ao cair em direção àquela aldeia, em minha curta viagem de paraquedas, eu estava a ponto de aprender quão insignificante era o meu controle sobre o meu posto na vida. Isso não depende absolutamente de mim. Estava então deixando de ser o líder de mais de 100 pilotos e uns 1000 homens, e sabe Deus, todo tipo de status simbólico e reputação, para me tornar um objeto de desprezo. Seria então conhecido como um criminoso. Mas isso não é nem metade da compreensão que é a percepção da própria fragilidade. Que se pode, pelo vento, pela chuva, pelo gelo, pela água do mar ou por homens, ser levado ao desamparo e a uma situação desesperadora, tornando-se incapaz de controlar até mesmo os próprios intestinos, e em questão de minutos. E ainda mais que isso, vai se deparar com fragilidades que nunca se permitiu crer possuir. Vejam que frase forte, que frase curiosa é essa do Stockdale, né? Quando ele diz: 5 anos aqui, pelo menos, ele antecedendo o seu destino, né? Enquanto caía de paraquedas, e diz: estou deixando o mundo da tecnologia e entrando no mundo de Epicteto. E que mundo é esse de Epicteto? É o mundo, como a gente já vem falando aqui nessa série, o mundo dos estoicos, né? James Stockdale já era um estudante do estoicismo antes mesmo de ter sido
abatido e capturado como prisioneiro de guerra. E é um mundo, portanto, em que existem muito mais coisas que a gente não pode controlar fora da gente, objetivamente falando, do que aquelas que a gente pode controlar, que é o nosso mundo interior, a nossa mente, a forma como nós encaramos o nosso destino, a nossa sina, os fatos, as coisas que acontecem conosco e a forma como nós interpretamos, significamos e julgamos tais fatos. E aí a gente passa para uma proposição de um tripé a respeito da forma como encarar o sofrimento. Que tripé teriam o Espiritismo e o Estoicismo a nos propor, ou pelo menos esse que eu trago aqui para vocês, para o enfrentamento do sofrimento. Primeiro deles é ressignificar os fatos em nossa mente e em nosso espírito, de acordo com as lições estoicas e espíritas. O segundo é desprender-se do tempo comum, aquele tempo contado por relógios e calendários, tentar se desprender dele. E entender que sofrer é uma oportunidade de aprendizado e fortalecimento da alma e da fé. Afinal de contas, a gente sabe, e a gente já viu isso lá no nosso vídeo 2, a gente vive num mundo de provas e expiações, onde por mais facilidades, confortos e prazeres que a gente tenha, é um mundo onde ainda prevalece a dor, onde ainda prevalece o sofrimento, e a gente precisa aprender a conviver com esse mundo, a saber viver nesse mundo e estar preparado para as coisas que ele pode nos dar. Vamos falar um pouquinho agora, vamos falar um pouco mais sobre cada um desses pontos do tripé que eu trouxe aqui para você. Primeiro deles, ressignificar os fatos em nossa mente de acordo com as lições espíritas e estoicas. A gente já falou muito sobre isso, né, em outros vídeos, mas eu trago aqui uma frase do Mark Twain, um escritor americano, né, que ajuda a ilustrar de forma irônica isso que o estoicismo nos ensina, de que o sofrimento não está objetivamente fora de nós, no objeto que nos causa o sofrer, no mundo exterior. Está na nossa mente e na maneira como a gente interpreta e julga o que acontece com a gente. O Mark Twain vai dizer, nessa linha, embora ele não fosse um estoico, mas essa sabedoria dele aqui vai ao encontro disso que a gente está tentando aprender. Ele diz que sou um homem velho e conheci muitos problemas, mas a maioria deles nunca aconteceu. E quantas vezes a gente realmente não cria monstrengos para a gente, né? A gente não cria castelos no ar que nos ameaçam ou que possam nos ameaçar e que não acontecem. Ou que quando acontecem, na realidade a gente dá uma dimensão para eles muito maior do que o que realmente tem, ou muito maior do que poderiam ter. Ou seja, a depender do nosso preparo, poderia ser o impacto daquilo em nossa mente, em nosso espírito, poderia ser muito menor. Essa ressignificação, portanto, é a linha mestra e é o que vai perpassar todo o aprendizado, todas as lições que o estoicismo tem a nos ensinar através de seus pensadores e dos seus filósofos, enfim. E aí, o segundo ponto do tripé é a proposta de desprender-se do tempo comum, aquele contado por relógios em calendários. É uma lição que o Espiritismo traz, mas que é difícil da gente entender e da gente assimilar, porque a gente está mergulhado aqui na nossa rotina, a gente está mergulhado no nosso dia a dia, e é difícil a gente ter um insight em que a gente consiga ter essa percepção. Acho que uma das primeiras vezes em que eu tive essa percepção foi quando eu li esse trecho, que eu vou ler aqui agora para vocês, no livro
História da Humanidade, de um historiador holandês chamado Hendrik Willem van Loon, em que ele, logo ali no prefácio do livro, para colocar a história da humanidade dentro de um contexto cósmico, por assim dizer, ele conta essa breve história. No norte, bem no alto de uma terra chamada Svitjod, existe uma rocha. Ela tem 100 metros. Ela tem 100 metros de altura. Uma vez a cada 1000 anos, um passarinho chega a essa rocha para afiar seu bico. Quando a rocha for totalmente desgastada pelo passarinho, então um único dia da eternidade terá se passado. Olha que imagem impactante, né? Passarinho de 1000 em 1000 anos acorda ou passa por lá e vai e a mola afia o bico e vai embora e volta depois de 1000 anos. E a gente tenta imaginar uma rocha dessa de 100 metros de altura depois de quantos milhões ou bilhões de anos, meu Deus. Aqui sei lá, a gente não consegue nem dimensionar isso. Depois que o passarinho desgastar tudo, quando é que quanto que seria esse tempo? Mas isso não é nada, isso é 1 segundo diante da eternidade. E aí quando a gente encara, percebe e tenta viver segundo essa compreensão de que nós somos espíritos eternos, que fomos criados um dia, não sabemos quando nem de que forma, essa questão das origens é muito ainda nebulosa para todos nós, os próprios espíritos nos ensinam isso nas obras de Kardec, que a questão das origens é difícil até mesmo para eles, espíritos, né? Mas que somos espíritos eternos, espíritos, portanto, imortais. O que é uma vida de 40 anos, de 80 anos, de 120 anos, de 5 anos diante da eternidade? E a gente cria um monstrengo de tudo que a gente pode estar vivendo numa vida de ruim, ou mesmo um monstrengo daquilo que está vivendo de bom, achando que tudo está aqui nessa vida, e esquece da nossa condição de espíritos imortais, quando isso que a gente está aqui passando, essa vida, ou como a gente diz popularmente, tanta gente diz, a vida é um sopro, né? É um flash. E é mesmo, nesse relógio da eternidade, é mesmo. Eu lembro também de ter assim despertado e começado a despertar para isso, como é importante a gente fazer esses exercícios mentais de entender, se convencer de que a gente é um espírito imortal e colocar-se, portanto, com base nessa premissa, diante da perspectiva de estar vivo no mundo, nessa vida, podendo viver algumas décadas, não sabemos lá quantas serão, e a partir disso se desconectar um pouco dessa rotina nossa do dia a dia que nos acachapa, nos pressiona, nos deixa estressados, nos deixa tensos, e para entender o todo, olhar um pouco mais de cima a nossa realidade. Eu lembro que comecei também a ter essa percepção melhor quando eu comecei a estudar sobre cosmologia, sobre astronomia, sobre criação do universo. Eu li, leio e recomendo muitos livros do Carl Sagan, Cosmos e outros livros dele, Contato, O Mundo Assombrado pelos Demônios e tantos outros, assim como os livros do Marcelo Gleiser, brasileiro. Ele nos introduz muito bem assim, a ciência, a física da criação, né? E mostra como a gente está num universo que tem bilhões de anos e tem uma escala de tamanho que a gente não consegue sequer entender bem, a gente não consegue entender direito. E quando a gente vê o tempo da humanidade, do Homo sapiens dentro do relógio do universo, é como se o universo, se o universo tivesse 24 horas, a gente só ocupou os últimos segundos. A gente está na humanidade não, no ser, no existir, no universo, os últimos, acho que 7, 8, 9 segundos, algo desse tipo, num pálido ponto azul, para usar uma imagem aqui do Carl Sagan, é o título de um outro livro dele,
que é um nada, é um grão de areia, é o equivalente a como um grão de areia nas nossas praias, né? E um grão de areia que tem tanta história, tantas histórias, tantas individualidades, né, que estão se construindo. E a gente, essa perspectiva dessa oceânica, né, do universo, dessa dimensão oceânica gigantesca, né, ela nos ajuda também a nos desconectar no sentido de deslocar, de olhar mais de cima um pouco a nossa realidade. Eu lembro também ter uma coisa que me provocou para isso e que, portanto, me ajudava e me ajudou e me ajuda a encarar os sofrimentos, é ter essa percepção do tempo, né? Desconectar-se mais do tempo do relógio, do tempo do calendário. Eu li, acho, no prefácio do livro Há 2000 Anos, Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier, livro ditado por Emmanuel, né? Em que ele coloca essa frase, né? Que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade, né? E, de fato, né, ele estava narrando uma história dele, vivida 2000 anos atrás, e 2000 anos depois, né? E assim, mas é muito tempo, mas não é nada no relógio da eternidade. E a gente aqui fica se martirizando, sofrendo horrores, porque a gente não tem essa perspectiva de tempo dentro da premissa da eternidade. E aí a gente superestima o que pode fazer em um ano. Fica destruído emocionalmente porque em um ano a gente não consegue livrar-se de um sofrimento, a gente não consegue conseguir os objetivos que a gente queria alcançar para a nossa vida, mas subestima, por exemplo, o que a gente pode fazer em 10 anos. Fica super ansioso pelo curto prazo e displicente, negligente com o nosso médio e longo prazo, com o nosso projeto maior de vida, não só da nossa vida material, de cuidar da nossa vida material aqui do corpo, das nossas necessidades materiais, mas do projeto de vida do espírita, do estoico, que é a de construir uma alma forte. E essa construção demanda tempo. Construir um homem de fé, tornar-se um homem de fé, um homem de bem, demanda tempo. A gente deve, não precisa ter pressa de querer resolver tudo dentro de um ano. E a gente não deve, mas contudo a gente não deve jamais parar, não deve fazer pausas. A gente deve estar sempre progredindo de pouquinho em pouquinho, com perspectivas de mais longo prazo, sem pausa, mas sempre buscando melhorar um pouco, melhores do que éramos no dia anterior. Conforme ensina Kardec, né? O bom espírita é aquele que faz esforços para ser no dia de hoje melhor do que foi ontem. E assim todo dia, né? Que uma frase que deveria estar martelando a mente do espírita todo dia. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem e amanhã eu serei melhor do que eu fui hoje. Não precisa se transformar num santo de um dia para o outro, mas a gente está no processo, sempre no processo, sem pausa. Portanto, se desconectar, se separar-se dessa perspectiva do tempo do nosso mundo medido por calendários e relógios, para a gente poder lembrar-se com maior frequência do relógio de Deus, do relógio da eternidade, do relógio do Espírito eterno, do calendário do Espírito imortal, que é a proposta espírita, e que vai ao encontro do que da sabedoria estoica, não propriamente no que diz respeito à imortalidade do espírito, porque o estoicismo não ensina isso, essa é uma lição do espiritismo, mas quando ela se une, se funde ao estoicismo para nos ensinar no que diz respeito ao enfrentamento da dor, essa combinação é perfeita. E aí a gente tem o terceiro, passando agora para o terceiro pilar, é a questão do entender que sofrer é uma oportunidade de aprendizado e fortalecimento da alma e da fé. Afinal, a gente está num mundo de provas e expiações.
E aí eu trago aí para um trechinho do livro do Patrick Usher, O Estoicismo Hoje, Sabedoria Antiga para a Vida Moderna, né? Quando ele diz que nenhuma árvore se torna enraizada e robusta se não for afligida por numerosos ventos, pois por seu próprio balançar enrijece-se e finca mais firmemente suas raízes. As árvores frágeis são as que cresceram em um vale ensolarado. É vantajoso, portanto, mesmo para homens bons, a fim de que se tornem destemidos, viver constantemente em meio a situações de alarme e suportar pacientemente os eventos que são maus, apenas para aquele que não sabe suportá-los. Ou, como se diz mais popularmente, né, e que resume essa lição do Patrick Usher, mar calmo nunca fez bom marinheiro. A gente está num mundo de provas e expiações e passar por dificuldades é uma meta que a gente traçou antes de reencarnar. A gente está aqui para aprender por meio do contato com a dor e com o sofrimento. Não apenas por meio disso, mas também e sobretudo por isso, sobretudo através disso, porque a dor, as lições que vêm da dor são muito fortes, elas deixam marcas muito profundas na alma de quem passa por aquela situação. E, portanto, ao invés de se queixar disso, a gente deve lembrar que toda dor, todo enfrentamento, por mais injusto que seja, e às vezes a gente vai enfrentar momentos de dor e de injustiça, de injustiça e de sofrimento, pelos quais nós não seremos merecedores, a gente não está ali pagando por nada do passado, a gente viu isso num dos nossos vídeos passados, ainda assim a gente vai ter que encarar aquilo com resignação, porque isso é próprio desse mundo. A lição, a diferença aí vai estar na forma como a gente encara esse sofrimento e o aprendizado que a gente tira dele. Vejamos ou recordemos mais uma vez a lição do Nelson Mandela, né? Quando ele falou que estava seu tempo na prisão, foi de preparação. E ainda essa frase aqui na mesma linha, do Tim Ferriss, perguntou ao Seth Godin o conselho que ele daria ao seu eu de 30 anos. A resposta do Seth Godin foi: eu tive muitos baques aos 30. Durante 9 anos, e eu não diria nada a meu eu de então. Porque se eu não tivesse passado pelo que passei, eu não seria eu. E estou feliz por ser eu. Olha que lição, né? Se você puder, às vezes eu me pergunto sobre isso. Se você puder, e pergunto para as pessoas também, pergunto para amigos meus, se você pudesse voltar no passado e pudesse conversar com você mesmo, qual o seu eu, em qual idade você gostaria de conversar com ele, e o que você diria, né? E olha que lição interessante essa, né, do Seth Godin. Eu não diria nada. Aquele meu eu de 30 anos, ele passou por 9 anos de muitos baques e dificuldades, mas foram aqueles 9 anos que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. E ser grato por isso, né? Ser grato pela dor, pela dificuldade. Ou lembrando lá aquela passagem da paciência do Evangelho, né? Que a gente já leu noutra oportunidade, eu acho que a gente já leu. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Vamos em frente. James Stockdale, ainda lá no livro dele Coragem sob Fogo, ele conta essa passagem curiosa de Epicteto, né, em que ele uma vez deu uma aula em sua escola, queixando-se da tendência habitual dos novos professores. Olha só, a gente está falando de Roma, né, da antiguidade. Estava se queixando da tendência habitual dos novos professores estoicos, né, do estoicismo, para suavizar o rígido realismo dos desafios do estoicismo e dar aos estudantes uma enaltecida e rósea imagem de como eles poderiam cumprir sem dor
às duras exigências da boa vida. Epicteto disse: homens, a sala de aula do filósofo é um hospital. Os estudantes devem sair dela não com prazer, mas sofrendo. Se a sala de aula de Epicteto era um hospital, minha prisão era um laboratório. Isso é James Stockdale falando novamente, né? Um laboratório comportamental humano. Escolhi testar os postulados de Epicteto quanto às exigências da vida real de meu laboratório. E como vocês podem ver, penso que Epicteto foi aprovado com louvor. 8 anos preso, né? O que se colhe seguindo a sua doutrina? Alguém perguntou a Epicteto. Tranquilidade, determinação e liberdade, respondeu ele. Você só pode ter essas coisas se for honesto consigo mesmo e se assumir a responsabilidade pelas suas próprias ações. Você tem de compreender isso retamente. Você está no comando de si mesmo. Olha só, né? Que lições. Puxar para si a responsabilidade pela própria vida, inclusive pela forma como se encara o sofrimento pelo que se está passando, sem maldizer ao mundo, à vida, o destino ou a Deus. E aí a gente se pergunta, né, ou vê muitas vezes pessoas diante de um sofrimento que se pergunta: por que eu? Quando na realidade as lições do espiritismo e do estoicismo deveriam nos conduzir, ou nos conduzem a gente mudar a pergunta para: por que não eu? Quem é que se acha o bonzão ou o privilegiado ou o super protegido ou eleito de Deus para poder não ter que passar ou não estar sujeito a passar por sofrimento algum, por mais sério que ele possa ser? Mais uma vez eu lembro, a gente vai voltar a falar ainda, de Jesus, né? Espírito puro, segundo a visão espírita, não tinha nada mais o que provar, não tinha que passar por provações, não tinha nada mais o que expiar, não tinha mais que passar por expiações. E mesmo assim sofreu tudo o que sofreu enquanto esteve aqui. Foi crucificado da forma que foi traído, abandonado, e tantas coisas. Ainda assim ele não foi um grande exemplo de como encarar todo esse sofrimento, né? E sobre o encarar o sofrimento, agora um pouco mais sob a ótica espírita, né? A gente já falou muito sobre resignação, sobre paciência, sobre obediência e tudo mais, sobre o fato de a gente estar num mundo em que a gente tem que entender que é da natureza do mundo sofrer. Mas eu queria chamar a atenção para vocês um trechinho lá do final do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se fala sobre, lá da coletânea de preces, onde se faz a prece pelos doentes. Olha só que curiosos esses trechos que Kardec escreve, né? Lá no item 77, né, do final do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler aqui rapidinho. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Temos assim de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Veja só, né? A gente ter isso muito claro também na lição espírita e que é estoica também, é muito importante. Não é porque a gente está diante de um sofrimento que a gente deve simplesmente aceitar o sofrimento de qualquer forma. A gente deve fazer o que estiver ao nosso alcance para nos livrar daquele sofrimento. Se for uma doença, tem que se tratar, tem que tomar remédio, tem que abdicar de algumas coisas, da alimentação, tem que passar por uma cirurgia,
do que seja, o que tiver ao nosso alcance, a gente tem que buscar fazer para aliviar o sofrimento. Kardec está aqui reforçando isso, essa lição que os espíritos ensinam. Mas chegou a um ponto em que não dá mais para fazer nada, aí a gente tem que se resignar, tem que aceitar aquele sofrimento como um processo necessário de depuração e de aprendizado. E ainda, né, lá na prece, no item 78, né, na prece para ser dita pelo doente, Kardec fala: Senhor, pois que és todo justiça, a enfermidade que te aprouve mandar-me, necessariamente eu a merecia, visto que nunca impões sofrimento algum sem causa. Confio-me para minha cura à tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário me cumpre sofrer mais, bendito seja ele do mesmo modo. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. E olha só que curioso como esse trecho é semelhante a esse trecho aqui de Blaise Pascal, matemático e filósofo Blaise Pascal, escreveu, autor dos Pensamentos, espírito que deixou também algumas belíssimas mensagens dentro da obra espírita, da obra de Kardec. Ele tem uma prece para pedir a Deus o bom uso das doenças. E olha só o que ele escreveu, né? Olha como vai ao encontro do que está lá na prece pelos doentes do Evangelho. Ele, na oração dele, né? Senhor, cujo Espírito é tão bom e tão doce em todas as coisas, e que sois tão misericordioso, que não somente as prosperidades, mas mesmo as desgraças que acontecem com vossos eleitos, são os efeitos de vossa misericórdia, concedei-me a graça de não agir como pagão no estado onde vossa justiça me submeteu. Que como um verdadeiro cristão eu vos reconheça como meu Pai e meu Deus em qualquer estado que me encontre, já que a mudança da minha condição não causa a vossa, porque vós sois sempre o mesmo, embora eu esteja sujeito à mudança, e vós não sois menos Deus quando afligis e punis do que quando consolais e usais de indulgência. Olha só que imagens fortes, né? Tanto lá de Kardec quanto de Pascal. Porque o risco da gente maldizer a Deus ou deixar de crer em Deus ou perder a nossa fé porque está passando por uma dor, uma doença, sejamos nós ou alguém que a gente ama, alguém próximo, é muito grande. Por isso que a gente precisa refletir antes do enfrentamento desses sofrimentos, para quando ele venha, quando ele surja, a gente saiba encará-los de maneira equilibrada e para que a gente mantenha a mesma imagem, a mesma construção que a gente fez para Deus e para a nossa fé, os mesmos pilares que a gente construiu para a nossa fé, permaneçam, seja na alegria, no momento do prazer, seja na dor, no momento do sofrimento. E aí, eu vou pedir licença para vocês para passar para ler dois textos. Mais uma vez aqui do James Stockdale, eu vou ler o Paradoxo Stockdale e o Sofrimento dos Otimistas, do Viktor Frankl, porque são textos aqui extraídos de alguns livros que eu poderia até resumir para vocês, mas olha, não vale a pena. Eu sei até que não é da boa didática a gente lê um texto, mas é porque não dá, né? Tem algumas coisas que são muito preciosas para serem entregues de segunda mão. Então, assim, se eu peço licença para fazer essa leitura rápida, são histórias incríveis, são relatos incríveis e que tem muito a nos ensinar. O primeiro deles, o Paradoxo Stockdale. Se você quiser passar, você que está no YouTube, aumentar a velocidade ou acompanhar a leitura, ok. Ou então, se você quiser aumentar a velocidade, coloca lá no YouTube, dá para acompanhar a leitura de maneira mais rápida, ok? Deixa eu ver. Aqui, vamos lá. O Paradoxo Stockdale, por Jim Collins. Esse foi num livro escrito por Jim Collins. Foi a primeira vez que eu travei contato com essa história e foi através dele que eu conheci a história do James Stockdale.
Aliás, aqui vale a pena só um parêntese, né? Eu vou fazer aqui um parêntese da minha vida, da minha experiência pessoal. Eu quando fiquei doente, quando eu fui diagnosticado com leucemia, os primeiros dias foram muito assustadores. Eu tive muito medo, eu acho que fiquei os 2 primeiros dias sem dormir. E assim, tentando organizar meus pensamentos e tudo mais. Uma das coisas que me causou mais, que me trouxe serenidade foi o seguinte, porque primeiro, qual era uma das grandes fontes da minha agonia, do meu medo, do meu sofrimento, é porque eu não sabia quanto tempo eu ia ficar me tratando. Eu conheci alguns casos de pessoas que tinham enfrentado leucemia e que tinham passado 2 anos se tratando ou mais tempo, ia ao hospital, voltava ao hospital, fazia transplante, não fazia transplante, etc. E ficava isolado. E eu ficava me perguntando, meu Deus, quanto tempo eu vou ter que ficar isolado da minha família, da minha esposa e dos meus filhos? Será que eu vou ter que ficar muito tempo sem ver os meus filhos? E aquilo me deixava, aquilo corroía a minha paz. Aí até que mais ou menos pelo 2º dia que eu estava internado, veio um espírito e deu uma pancada no meu cucuruto e para lembrar, disse assim, lembra do Stockdale. E eu, caramba! E aí tudo aquilo desencadeou e disse, pai, eu preciso ler novamente a história do Stockdale. Era a primeira vez que eu tinha lido, já tinha lido muitos anos atrás. E que era essa história que eu vou ler agora para vocês. E depois que eu li, aquilo me trouxe uma paz tão grande ou maior do que muitas preces. Vamos lá. Espero que seja útil para você também. Paradoxo Stockdale. O nome se refere ao oficial e piloto da Força Aérea James Stockdale, que foi o militar americano de mais alta patente a viver no campo de prisioneiros Hanoi Hilton, no auge da Guerra do Vietnã. Torturado mais de 20 vezes em seus 8 anos de cativeiro, de 1965 a 73, Stockdale viveu a guerra sem qualquer direito de prisioneiro, sem data para ser libertado e sem qualquer certeza se sobreviveria para reencontrar sua família. Ele tomou sob seus ombros a responsabilidade do comando e fez tudo o que pôde para criar condições que aumentassem o número de prisioneiros que pudessem sobreviver sem maiores danos, enquanto travavam a batalha interna contra seus captores e suas tentativas de usar os prisioneiros como instrumento de propaganda enganosa. Num determinado ponto, chegou a bater em si mesmo com um tamborete e a se cortar com uma lâmina de barbear, se ferindo de propósito para que não pudesse ser filmado como exemplo de prisioneiro bem tratado. Trocou informações de inteligência secreta com sua esposa por meio de cartas, sabendo que a descoberta significaria fatalmente mais tortura e talvez a morte. Instituiu regras que ajudavam as pessoas a lidar com a tortura. Ninguém consegue resistir indefinidamente à tortura. Então ele criou um sistema escalonado. Depois de X minutos você pode dizer determinadas coisas, que deu aos prisioneiros mais chances de sobreviver. Instituiu um elaborado sistema interno, deixa eu baixar aqui, de comunicação, para reduzir a sensação de isolamento que seus captores tentavam criar. O sistema utilizava uma matriz 5x5 de códigos de batidas para os caracteres alfanuméricos. Toque-toque equivalia à letra A, toque-pausa, toque-toque equivalia à letra B, toque-toque, pausa-toque equivalia à letra F e assim por diante para 25 letras. Num determinado ponto, durante um silêncio imposto, os prisioneiros usaram esfregões e panos de chão para escrever o código no pátio central, desenhando um "Nós te amamos" para Stockdale no 3º aniversário de sua captura. Depois que foi solto, Stockdale se tornou o primeiro oficial de 3 estrelas da história da Marinha a usar juntas as asas de aviador e a medalha de honra do Congresso. Você pode entender, portanto, a minha ansiedade diante da perspectiva de passar parte de uma tarde com Stockdale. Um de meus alunos havia escrito sua monografia sobre ele, que por acaso era um dos pesquisadores sêniores que estudavam os filósofos estoicos no Instituto Hoover, exatamente em frente ao meu escritório do outro lado da rua. E Stockdale nos convidou a ambos para almoçar. Para me preparar, li In Love and War, No Amor e na Guerra, o livro que Stockdale e sua esposa haviam escrito, em capítulos alternados,
com a crônica de suas experiências ao longo daqueles 8 anos. À medida que avançava no livro, percebi que estava ficando deprimido. Tudo parecia tão triste. A incerteza de seu destino, a brutalidade de seus captores e tudo mais. De repente algo bateu em mim. Aqui estou eu, sentado em meu escritório aquecido e confortável, olhando para o belo campus da Universidade de Stanford numa bela tarde de sábado. Estou ficando deprimido ao ler isso. E eu conheço o final da história. Sei que ele escapa, se une de novo à família, torna-se um herói nacional e passa os anos seguintes estudando filosofia neste mesmo belo campus. Se as situações que ele viveu me deprimem, como é que esse homem lidou com elas quando de fato estava lá e não sabia qual seria o final da história? Jamais perdi a fé no final da história, comentou Stockdale quando lhe perguntei. Nunca duvidei, não apenas de que sairia vivo, mas que também venceria no final e transformaria aquela experiência num divisor de águas da minha vida. Experiência que, em retrospectiva, eu não trocaria por nada. Fiquei em silêncio durante vários minutos e continuamos a lenta caminhada rumo ao clube universitário. Stockdale mancava e balançava em arco sua perna rígida, que nunca se recuperara totalmente das constantes torturas. Finalmente, após uns 100 metros de silêncio, perguntei: quem não conseguiu? Ah, isso é fácil, respondeu ele. Os otimistas. Os otimistas? Não entendi. Agora completamente confuso em função do que ele havia dito 100 metros antes. Os otimistas eram aqueles que diziam: estaremos fora daqui na época do Natal. Bem, o Natal chegava e o Natal ia embora. E eles diziam: estaremos fora daqui na Páscoa. E a Páscoa chegava e a Páscoa ia embora. E depois vinha o dia de ação de graças e o Natal novamente. E eles morriam com o coração partido. Outra longa pausa e continuamos a caminhar. Depois ele virou para mim e disse: esta é uma lição muito importante. Você nunca deve confundir a fé em que você vai vencer no final, que você nunca pode se dar ao luxo de perder, com a disciplina de enfrentar a realidade nua e crua de sua atual situação, seja ela qual for. Até hoje trago em minha memória a imagem mental de Stockdale advertindo os otimistas: nós não vamos sair daqui no Natal. Vocês precisam enfrentar isso. Aquela conversa com o almirante Stockdale ficou dentro de mim. E, na verdade, teve profunda influência em meu próprio desenvolvimento. A vida é injusta, às vezes a nosso favor, às vezes contra nós. Todos nós vamos passar por decepções e circunstâncias massacrantes ao longo do caminho. Retrocessos para os quais não existe uma razão, ninguém a quem culpar. Pode ser doença, ferimentos, um acidente, a perda de um ente querido, ser engolido numa reviravolta política, ser capturado no Vietnã e jogado no campo de prisioneiros de guerra por 8 anos. O que diferencia as pessoas, Stockdale me ensinou, não é a presença ou ausência de dificuldades, e sim a forma como elas lidam com as inevitáveis dificuldades da vida. Muito forte, né? Sobretudo quando fala dessa questão dos otimistas, né? Os otimistas foram os que não sobreviveram. Mas ainda sobre os otimistas, ainda nessa mesma linha, vamos ver agora o que o Viktor Frankl foi também prisioneiro de guerra. Não só isso, ele foi preso num campo de concentração, em vários campos, ele percorreu vários campos de concentração nazistas na Segunda Guerra. Entre 1942 e 1945, ele ficou cerca de 3 anos preso. Ele era médico, psiquiatra. A esposa dele, grávida, também foi presa. Foi para outro campo de concentração diferente dele. Os pais foram presos. Os irmãos foram presos. Todos morreram em campos de concentração. E ele sobreviveu. Não só sobreviveu, como fez dessa experiência um divisor de águas na sua vida e criou a logoterapia, que é a terapia ou a corrente da psiquiatria que ajuda as pessoas a buscarem um sentido
na sua vida. E ele se tornou, ele fez dessa experiência um grande salto existencial na sua vida. E isso tá narrado no livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, leitura que, aliás, eu recomendo, já falei dele em outras oportunidades, mas recomendo fortemente que vocês leiam. A gente não sabe o que é sofrimento. Esse pessoal sabe. Stockdale, Viktor Frankl, Mandela, tantos outros. A gente precisa aprender com as experiências deles. E olha só o que o Viktor Frankl escreveu lá no livro dele, Em Busca de Sentido. Vamos ver agora. Ele vai falar o seguinte: os otimistas incuráveis entre nós eram os que mais nos enervavam. Alguns acabavam caindo em desespero definitivo. Certa vez vivenciei de forma dramática a importância da relação existente entre esse perigosíssimo entregar os pontos, o deixar-se cair por um lado, e a perda da vivência em função do futuro por outro. O chefe do meu bloco, um estrangeiro que outrora fora um compositor musical bastante conhecido, disse-me certo dia: ei, doutor, gostaria de lhe contar uma coisa. Há pouco tempo tive um sonho curioso. Uma voz me disse que eu poderia expressar um desejo, que poderia dizer o que gostaria de saber, e ela me responderia qualquer pergunta. Sabe o que eu perguntei? Quero saber quando a guerra terminará para mim. Sabe o que quero dizer? Para mim. Isto é, queria saber quando seremos libertados do nosso campo de concentração. Ou seja, quando terminarão os nossos sofrimentos. Perguntei-lhe quando tiver esse sonho. Em fevereiro de 1945, respondeu. Estávamos no começo de março. E o que te disse então a voz em sonho? Continuei perguntando. Bem baixinho ele me segredou. Em 30 de março. Quando este meu companheiro me narrou o seu sonho, estava ainda cheio de esperança, convicto de que cumpriria o que anunciara aquela voz. Mas a data profetizada se aproximava cada vez mais, e as notícias sobre a situação militar, na medida em que penetravam em nosso campo, faziam parecer cada vez menos provável que a frente de batalha de fato nos trouxesse a liberdade, ainda no mês de março. Deu-se então o seguinte: em 29 de março, aquele companheiro foi repentinamente atacado de febre alta. Em 30 de março, no dia em que, de acordo com a profecia, a guerra e o sofrimento, para ele, chegariam ao fim, ele caiu em pleno delírio e finalmente entrou em coma. No dia 31 de março, ele estava morto. Falecera de tifo exantemático. Quem conhece as estreitas relações existentes entre o estado emocional de uma pessoa e as condições de imunidade do organismo, compreenderá os efeitos fatais que pode ter a súbita entrega ao desespero e ao desânimo. Em última análise, meu companheiro foi vitimado porque sua profunda decepção pelo não cumprimento da libertação pontualmente esperada reduziu drasticamente a capacidade de seu organismo contra a infecção de tifo exantemático já latente. Paralisaram-se sua fé no futuro e sua vontade de futuro, acabando seu organismo por sucumbir à doença. Assim, a voz do seu sonho acabou prevalecendo. Este caso isolado e as conclusões dele tiradas coadunam-se com outra observação para a qual o médico-chefe do nosso campo chamou a minha atenção certa vez. Na semana entre o Natal de 1944 e o Ano Novo de 1945, irrompeu uma mortandade jamais vista anteriormente no nosso campo de concentração. Também o médico-chefe foi de opinião de que as causas da mesma não estavam num agravamento das condições de trabalho ou de alimentação, ou numa eventual alteração climática, ou mesmo novas epidemias. Antes, a causa dessa mortandade em massa devia ser procurada exclusivamente no fato de a maioria dos prisioneiros ter se entregue à habitual e ingênua esperança de estar de volta em casa já para o Natal. Como, porém, as notícias dos jornais fossem tudo menos animadoras,
Ao se aproximar aquela data, os reclusos foram tomados de desânimo e decepção gerais, cuja perigosa influência sobre a capacidade de resistência dos prisioneiros se manifestou justamente também naquela mortandade em massa daquele período. Olha só que trechos curiosos, né? Que lições, que perigo pode ser um otimismo mal administrado, mal gerenciado, né? Mal conduzido. O otimismo é uma paixão também, né? A gente tem que saber, lembrando das lições de Kardec, né? O otimismo a gente deve conduzir o otimismo e não ser conduzido por ele. Porque conforme ensina o Stockdale, conforme ensina o Viktor Frankl, e conforme ensina os espíritos, ser excessivamente otimista ou desarrazoadamente ou injustificadamente otimista está errado, é perigoso, é muito perigoso. Olha, quando eu tive leucemia, eu também, nessa oportunidade, eu li algumas matérias, alguns sites, né, que se falavam assim sobre como é que você deve lidar ou falar com uma pessoa que está com uma doença grave, como um câncer, por exemplo. Porque eu ouvia muitas pessoas com a maior boa vontade, eu sei que aquilo era de coração. E assim, a gente faz isso muito comumente, todo dia, né? Diz assim, Daniel, soube que você está doente, tá, mas vai dar tudo certo, você vai ficar bom, você vai ficar bom, já está bom, já está curado. Mas, meu Deus, aquela pessoa não podia estar dizendo aquilo. Eu sei o que ela estava querendo dizer com aquilo, ela estava querendo passar um otimismo, elevar o ânimo e tudo mais. Mas não é assim que a gente deve fazer a coisa, porque a gente não sabe. A gente simplesmente não sabe. E aí esses sites que eu lia, né, falavam sobre o contato que se deve manter com pessoas que estão com doenças graves, que estão passando por um câncer, ou passando por alguma dificuldade, algum luto, alguma dor, alguma injustiça, algum sofrimento grande. Não deve ser do vai ficar tudo bem. Porque a gente não sabe, não é assim fácil. O que a gente deve é dizer, olha, estou sabendo o que você está passando. Em síntese, não é não tão simples assim, mas em síntese sei o que você está passando, sei que é sério o que você está passando, essa dor, esse sofrimento, essa doença. Conte comigo para o que estiver ao meu alcance, eu te puder te ajudar. Eu vou estar rezando por você. Todo dia, toda hora eu vou estar lembrando de você, para que você fique bem, torcendo para que você fique bem, mas sem passar certeza, ou sem vender, ou sem colocar um otimismo que a gente não sabe que vai se realizar ou não, porque se a coisa não acontece, aquilo é muito frustrante, é muito decepcionante, aquilo destrói o emocional das pessoas, de quem está passando a dor, quem está passando a provação, de quem está passando o entorno. Não é esse o recado, não é esse o ensinamento espírita, não é esse o ensinamento estoico. Quando a gente diz, vai ficar tudo bem, tá tudo bem, vai dar tudo certo, vai mesmo, mas de uma perspectiva espírita muito madura, muito profunda. Por quê? Nós somos espíritos imortais, a gente está passando aqui por uma encarnação, estamos passando por sofrimento, estamos passando por dificuldade, e tudo que a gente aprender aqui, a gente vai levar para a nossa vida espiritual e para as nossas outras vidas. Sob esse ponto de vista, vai dar tudo certo mesmo. Mas muitas vezes quando a gente fala isso, não é baseado nessa premissa. Aliás, na imensa maioria das vezes. A gente está querendo dizer que vai ficar bom, vai ficar curado, vai dar tudo certo agora, logo. Né? E não é assim. Não é assim, a gente sabe. Tem pessoas que se adoecem e morrem. Tem pessoas que são presas e são torturadas. Tem pessoas que são torturadas e morrem. Ser otimista de maneira desequilibrada e imatura é muito perigoso, portanto. Então não é para ser otimista, é para ser otimista ou pessimista perante os sofrimentos da vida. Né? O que é quando a pessoa está passando por um grave sofrimento? Né? O que a gente diz? O que o Espiritismo e o Estoicismo recomendam? A gente já falou um pouco sobre isso, mas para dar uma resposta bem simples sobre o ser otimista ou ser o pessimista, eu acho que resume um pouco desse trecho final aqui do nosso vídeo de hoje.
Eu gosto muito dessa frase do Ariano Suassuna, quando ele diz que o otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu espero que você e eu, a gente aprenda cada vez mais a ser realistas esperançosos, que a gente haja no que tiver ao nosso alcance para a gente melhorar a nossa condição, a nossa vida e a daqueles que estão ao nosso redor. Para que a gente se desconecte mais do tempo, do calendário, do relógio. E que a gente saiba cada vez melhor ressignificar, interpretar os fatos que nos trazem sofrimento. E que a gente saiba, entenda e viva com a compreensão de que o que a gente sofre porque a gente interpreta o que está nos acontecendo de acordo com o que está na nossa mente. Que cabe a gente mudar essa sintonia, treinar a nossa mente. E que isso possa te ajudar a viver um pouco melhor. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.